Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter uma aula agora bem interessante, uma aula de concepção estrutural e de pré-dimensionamento à mão livre. Essa é uma aula bem interessante dentro do treinamento, porque aqui eu vou passar informações que eu utilizo para fazer a concepção, a modelagem do meu projeto estrutural. E é uma aula que eu resolvi fazer à mão livre, porque aqui nós vamos trocando ideias, conhecimentos, vamos fazendo observações, sem estar focado somente no programa computacional, no caso, no software. E isso serve para você aplicar em qualquer software que você vai fazer projeto estrutural, essa aula aqui de concepção. Essa aula, estou fazendo a gravação dessa aula ao vivo, então é um aulão, vai ser uma aula bem densa, então se prepara. Separa sua caneta, sua anotação, que nós vamos ter uma aula um pouco longa, com um conteúdo aí aplicável, mas é uma aula muito importante para que você possa iniciar o projeto estrutural da melhor forma. E o que foi que eu separei aqui de arquivos para nós trabalharmos nessa aula? Nessa aula, eu separei aqui a arquitetura executiva. A arquitetura executiva é interessante para você fazer o projeto estrutural e não ter retrabalho, você já ter acesso à arquitetura a nível executivo na revisão mais atualizada, para que você não tenha que ficar somente refazendo os projetos conforme atualizações. Então, já estou com a revisão ok. Se possível, no estrutural, você já tiver acesso ao projeto de interiores, a parte de design de interiores, a parte interna da edificação, é bem interessante também para a gente ver alguns itens que eu vou comentar. Obviamente, alguns clientes só vão contratar o interiores na fase de execução da obra próximo ao início. Então, nem sempre vamos ter acesso ao projeto de interiores, mas faz a diferença na qualidade do seu projeto estrutural. Dentro do projeto estrutural, nessa aula, nós vamos estar falando sobre pilares, sobre vigas, sobre lajes, fundações, escadas, enfim. Nós principalmente vamos falar sobre a dimensão desses elementos, no que diz respeito, o que chamamos de forma, que é justamente o tamanho de pilares, largura, comprimento, altura de vigas também, as dimensões, tipos de laje, vamos trabalhar sobre isso. E vamos falar também um item que o pessoal sempre deixa para a última hora, que é a compatibilização. A compatibilização de projetos é uma técnica que veio, principalmente com a questão da evolução do BIM, é uma técnica que ela veio para evitar que seus projetos tenham retrabalhos em obras, ou seja, você vai descobrir na fase de projeto ainda interferências, erros de projeto, interferências de estrutura com outras disciplinas, como instalações elétricas, hidrossanitárias, arquitetura. Só que você vai descobrir na fase de projeto, evitando com que encontre essas interferências somente na execução da obra, o que estudos revelam que saía 5 vezes mais caro do que você corrigir na fase de projeto. Só que muitas pessoas, muitos projetistas, deixam para compatibilizar o projeto somente na versão final. Finalizou o projeto, manda para os outros projetistas e vai compatibilizar. Aqui nós vamos usar de todos os projetos que já temos informações disponíveis para já projetar compatibilizando, tentando ali já resolver alguma interferência com instalações elétricas ou hidrossanitárias que se perceba na fase de estrutura. Para quê? Para ter cada vez menos retrabalho. Quem trabalha com projeto estrutural tem que entender o seguinte: como é que você monetiza, fatura, como é que você ganha dinheiro com projetos? Qualquer tipo de projeto. É fazendo o mais rápido possível, ou seja, dedicando a quantidade de horas naquele projeto, somente o necessário para que você possa iniciar, desenvolver e entregar o projeto executivo ao cliente. Quanto mais tempo o projeto ficar no escritório, mais você vai estar perdendo dinheiro, perdendo lucratividade.
quantas mais forem, né, a quantidade de revisões que você for fazer, quanto maior for a quantidade de revisões, revisão 1, 2, 3, você está revisando, compatibilizando, envia para arquitetura, envia para instalações. Quanto mais vezes você fizer isso, mais horas trabalhadas está gastando no projeto, consequentemente você está perdendo lucratividade. Então, o que puder de otimizar de tempo, vamos tentar fazer. Então, vamos iniciar nossa aula fazendo um estudo inicial da nossa arquitetura. Aqui na tela eu tenho o pavimento térreo. Este é o pavimento térreo da nossa edificação que já foi apresentado. Nesse caso, por exemplo, não vamos falar do muro. O muro é uma parte interessante desse projeto, que o muro, em ambos os lados aqui, o nosso muro ele é afastado da edificação. Isso é uma vantagem porque, nesse caso, não necessitamos de fundação de divisa, o que é muito comum em residências, principalmente em loteamento fechado, ou até residências que são em rua. É mais comum ainda ter fundação de divisa, onde você tem uma parte da edificação que cola no muro. Nesse caso, desse projeto não tem. Mas tudo bem, a gente vai ver outras opções posteriormente que contenham. Então, essa primeira análise que fazemos na arquitetura, o muro, neste caso, ele não é colado. Nós podemos fazer uma próxima análise aqui, olhando o corte, que nós temos o nível da rua e temos aqui, ó, a cota do terreno. Isso também é muito importante para saber se vai ter muro de arrimo ou não. Nesse caso, não tem muro de arrimo. Não tem muro de arrimo por quê? Porque a edificação ela está em um nível da rua bem baixo, né? E toda a edificação ela está no nível, digamos, nem está em aclive nem declive. A edificação está apoiada sobre um solo reto, digamos aqui, retilíneo, não tem curvatura, não tem inclinação. Então, nesse caso, não necessitaria de muro de arrimo reforçado. Nessa residência, você verifica aqui, que é importante também iniciar esse estudo, de identificar o solo. Esse tracejado é justamente o perfil do solo natural. Esse aqui, ó. Então, nós teremos um arrimo, mas muito pequeno. Não é um arrimo que, digamos, seja muito reforçado. É um arrimo muito pequeno. Depois, eu vou mostrar essa solução que foi utilizada quando eu gravar uma aula referente somente a muro. Mas o que é que nós utilizamos aqui? Este muro ele foi feito em alvenaria estrutural de bloco cerâmico. Show de bola. Aqui atrás tem mais ou menos, se não me engano, 1 metro de altura de arrimo, ou seja, o terreno do fundo da residência vai ser construído aqui e aqui vai ter 1 metro de altura. Veja que eu falei que não tem muro de arrimo, mas eu quis dizer, na realidade, aqueles arrimos que são mais extravagantes, mais reforçados, com aclive e declive muito acentuado. Não é esse caso. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos o seguinte, nós fizemos um muro em alvenaria estrutural e nós reforçamos o muro com cintas. Depois eu apresento o projeto do muro para vocês verificarem. Ficou bem enxuto. Vou apresentar também fotos desse muro, como é que ficou. Você vai ver que ele foi dentro da cidade de Alphaville, onde foi construído, que inclusive eu mesmo construí essa obra, por isso que eu estou trazendo para vocês a concepção dela, porque podemos apresentar para vocês aspectos construtivos que aconteceram na execução da obra. Então, ele foi visto lá na rua e todos os construtores, os proprietários passavam na frente desse muro e informavam para mim que era o muro mais bonito que viram lá na cidade do Alphaville. Porque o acabamento com a alvenaria estrutural de tijolo cerâmico ficou perfeito. Eu vou gravar uma aula sobre esse tema. Fica um acabamento muito bom, porque não tem quebra de tijolo, certo? Fica no prumo 100%. Vocês vão ver que fica assim, surreal esse muro. E na parte traseira do muro, posteriormente eu vou estar apresentando
vou estar apresentando como foi feito a estruturação para esse leve arrimo, certo? E na fase lateral aqui também a gente trabalhou com algumas cintas no muro, na alvenaria estrutural, para que possamos conter esse arrimo que é bem baixo. Show de bola. Eu vou fazer um projeto em separado, uma aula em separada, falando somente sobre o muro. Por quê? Muitos projetos que você faz estrutural, os calculistas nem executam muro no projeto. Não detalham muro no projeto. Porque o pessoal da obra faz de qualquer jeito, muitas das vezes. O pessoal faz com treliça, o pessoal faz com pilar a cada 3 metros estruturado com vigas. Então, muitos calculistas, inclusive o proprietário não, e o construtor não contrata um projeto de muro, então o calculista ele às vezes se resguarda, não projeta o muro, fica a cargo do cliente. Então, eu vou fazer diferente, vou dar uma opção de projeto para muro, só que em alvenaria estrutural, para muros padrão Alphaville, de até a altura 2 metros, com arrimo leve que você pode utilizar. Solução muito eficiente, inclusive depois vou compartilhar os valores que foram gastos na sequência em outra aula. Vou fazer uma aula só de valores de obra para vocês terem noção. Show de bola, porque é importante que você tenha a noção de quanto gasta uma estrutura como essa para que você saiba se o projeto está econômico ou não. Então vamos avançar. Então sobre muro é isso. O que é que temos que analisar inicialmente para fazer o início do nosso projeto? Nós vamos falar agora sobre este item aqui, ó, pilares. Vamos falar sobre o item pilares. O primeiro item do lançamento de um projeto estrutural é justamente o lançamento dos pilares. Onde é que eu vou lançar os pilares? Isso vai variar conforme a arquitetura permitir. Por exemplo, aqui ó, nós temos um pé direito duplo. E esse pé direito duplo, nesse setor, eu não consigo lançar pilares. Então, devido à arquitetura, ele já me limita a lançar pilares nesse setor. Éder, mas é uma questão bem óbvia essa que você falou, é bem óbvia. Mas em algumas sessões você vai perceber que não dá. Vamos a um exemplo mais específico. É interessante você lançar pilares sempre onde tiver as quinas, que chamamos, ou seja, encontro de duas paredes, nesses vértices. Mas nesse caso aqui, ó, eu não posso lançar pilares, porque isso é uma pele de vidro dentro desse quarto, na fachada. Então aqui eu não posso lançar pilares. Ok? A arquitetura não permite. Então a arquitetura está limitando o lançamento de pilares. Então, o primeiro ponto para você lançar pilares é justamente aqui, ó, nesse encontro de paredes que seja na periferia, no perímetro do prédio, da edificação. Por quê? Porque quando eu vou subir esse pilar até a coberta, isso vai cada vez menos, ou cada vez mais, evitar que eu tenha balanços. Ok? Obviamente, se eu colocasse um pilar aqui e não colocasse ele nesse setor, isso já iria gerar um balanço, uma viga em balanço. Então a gente tenta evitar. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, aí essa daqui vai ser uma dica minha aqui, uma dica técnica devido à minha experiência. Geralmente, em residências de alto padrão, não estou falando de baixo padrão, nem estou falando de médio, estou falando do padrão realmente alto para alto padrão para luxo. Nós vamos ter uma distância, vou chamar de L, a distância entre pilares, de 4 a 6 metros, certo? Então, de 4 a 6 metros, quando a gente trabalha com concreto armado, é uma distância interessante para que eu tenha projetos econômicos. Se eu colocar os pilares a 8 metros, isso vai me gerar uma viga com altura maior, certo? Uma viga com altura maior. Se eu tiver, digamos, um pilar com 8 metros de comprimento.
Se eu tiver um pilar, não é comprimento, desculpe, como é ao vivo, também não vou cortar, distância entre pilares. Se eu tiver um pilar numa distância de um pilar para o outro, digamos, 2 metros ou 3 metros, é uma distância muito próxima. Primeiro que as fundações vão ficar muito próximas. Segundo, que eu vou ter muito pilar nesse projeto, né? Eu vou ter muitos pilares nesse projeto. E o que acontece com isso? O projeto fica superdimensionado, muitos pilares sem necessidade. A quantidade de pilares, ela vai influenciar também na quantidade de fundações, de escavação. Então a gente tem que chegar ali no número ótimo para a quantidade de pilares. 8 metros, obviamente, se a arquitetura, né, não me permitir, digamos, se eu tenho um pilar aqui, ó, perto da escada, e só vou ter outro pilar aqui, ó, nesse setor. Essa distância, vamos supor que seja 8 metros. A arquitetura não permite ter pilar. Aí, ok, eu tenho que acatar. Eu não vou colocar um pilar no meio da sala. Mas, sempre que possível, nós vamos trabalhar nessas margens de 4 a 6 metros. Isso vai fazer com que as minhas vigas fiquem mais ou menos com altura de 40 a 50 centímetros e que eu tenha um melhor reaproveitamento. Então, essa é a segunda opção. Beleza? Então, por exemplo, aqui a gente pode analisar mais ou menos o que é uma distância de 4 a 5 metros. Digamos, aqui poderia ser a inserção de outro pilar. Visualmente, a gente vê que é mais ou menos essa distância. O ponto efetivo de posicionamento de pilares, nós só vamos ter realmente lá no projeto do TQS. O que estamos fazendo é um estudo, um pré-dimensionamento inicial, para ter ideia. Então, não vou me atentar às distâncias 100% certas aqui. Por exemplo, é interessante que eu tenha outro pilar aqui, ó. Porque o que a gente percebe? Aqui é um limitante. É um limitante, porque eu tenho essa porta. Nesse outro setor eu posso inserir um pilar, mas perceba que, beleza, essa distância realmente parece ser próxima a 6 metros. Só que aqui eu vou ter um balanço para cobrir essa varanda gourmet. Então, quando eu tenho balanço, é interessante a gente tentar aproximar pilares o mais próximo possível do balanço para dar uma sustentação e uma deformação menor. Então, por exemplo, eu trabalharia sim com esses 5 pilares aqui, mais ou menos nesse distanciamento. Por quê? Eu poderia até tentar retirar este pilar, eu poderia fazer isso. Só que como eu tenho balanço, eu faço com que vá uma carga menor para os pilares próximo ao balanço, fazendo com que o meu dimensionamento fique melhor, beleza? Mas é um caso a se analisar. O pré-dimensionamento, nós chamamos, é justamente isso. Você lança pilares, vigas e lajes, e depois você vai lançar as cargas, vai processar o projeto e entender as deformações. Posteriormente, eu posso estar excluindo pilares que eu vejo que a deformação não ficou excessiva. Então, aqui, ó, obrigatoriamente aqui nós teríamos um pilar nesse setor. Obrigatoriamente nós teríamos um pilar nesse setor. Aqui, ó, percebemos que aqui já vai ter um distanciamento, uma distância próxima ali de 4 a 6 metros. É interessante um ponto aqui. Esse ponto também, como é limitante por a esquadria, é um ponto que podemos estar inserindo pilares, para depois analisar. No início, não precisa você ter pena de inserir pilares. Você insere, vai analisar um projeto e depois você vai excluindo os pilares conforme as deformações forem apresentadas. Beleza, show de bola. O que mais? Veja que aqui, ó, eu tenho um vão central. Então é interessante que por aqui eu tenho outro pilar, para que essa distância não fique muito grande, certo? Pilares também, geralmente vamos ter pilares no que chamamos de escada. Perto da escada, geralmente vamos ter pilares, até para ajudar a inserir uma viga aqui, de forma que a viga vai segurar o patamar da escada. Então, ali perto da escada é interessante a gente inserir pilar. Então, todos esses pontos aqui, nós podemos inserir pilar.
Não quer dizer que vamos inserir, porque nós vamos ver lá no projeto. E aqui também intermediário, para não ficar um vão muito grande. Então, ó, esses pontos aqui seriam pontos que poderíamos estar trabalhando com pilares. É importante, às vezes, você, nesse setor, digamos, girar o pilar, porque se você precisar aumentar o pilar, ele vai entrar na janela. Então, nesses pontos, você pode direcionar o pilar para contrário à janela, certo? Uma esquadria que tem. Beleza? Outro ponto. Como aqui é uma elevação também, ó, uma parede, eu posso estar inserindo um ou dois pilares nesse ponto que vai me ajudar a conter esse balanço, que é o balanço da garagem que vocês vão ver no pavimento superior. Certo? Então aqui ele me permite, então geralmente vai ter um pilar por aqui. Qual a dimensão desses pilares? Geralmente os pilares, eu vou deixar anotado aqui, ó. Geralmente o pilar, a distinção que eu faço, e aí, gente, eu já fiz muitos projetos estruturais desses, centenas. E aí, devido à quantidade que eu já lancei, eu tenho experiência de como fazer um pré-dimensionamento, já lançando uma dimensão que eu acho que vai passar. E aí eu vou passar a minha experiência para vocês. Em relação a que vocês já fizeram, vocês podem ter também a opinião de vocês. O que eu faço? Se eu tenho uma casa térrea, eu posso trabalhar com pilar padronizado em 14 por 30, ou pilar mínimo de 14 por 26. Por quê? Porque a NBR ela diz que a área tem que ser maior que 360 centímetros quadrados. E a largura menor, no caso, 14 centímetros. Então, essa é a menor das dimensões possíveis, 14 por 26. Mas, a nível de forma, de construção, eu acho que 14 por 30 fica melhor. Porque você consegue ter uma forma de 30 centímetros, que já é um número fechado. Obviamente, não quer dizer pelo fato de ser térrea você vai conseguir trabalhar com todos os pilares na dimensão mínima. Depende da carga que está caindo no pilar. Então, nós temos essas duas opções. Se o padrão for muito baixo, pode usar 14 por 26, mas uma térrea com padrão melhorzinho, 14 por 30. Nós temos também uma casa, digamos, uma casa agora duplex. Se for um padrão, não for os vãos muito grandes, vãos exorbitantes, digamos ali, é um duplex, mas você percebe que apesar de ser alto padrão, os vãos estão controlados da arquitetura. Então você pode fazer, digamos, padronizar em 14 por 35. Neste projeto nosso aqui, eu padronizei, foi executado na obra em 14 por 40. Nesse projeto em específico, os pilares ficaram padronizados em 14 por 40. Largura, a seção dele ficou assim, ó. E eu vou explicar para vocês. Por que a seção ficou assim? Depois de lançar todo o projeto, alguns pilares estavam com 14 por 35, outros pilares estavam com 14 por 40 e outros passavam com 14 por 30. O que acontece? Quando você vai para nível de projeto, se você tem, digamos, uma carga aqui de 20 toneladas e o pilar está 14 por 30, o outro está 14 por 35 e o outro está 14 por 40, como nós temos uma área de concreto maior nesse último pilar, nós vamos ter a possibilidade, digamos, de ter uma armadura menor. Ou seja, você vai ter mais formas, você vai ter, né, mais forma, mais concreto, mas você vai ter menos aço. E geralmente o aço é o mais caro da obra. E outra, além de ser o mais caro o material, tem a questão da montagem, com o ferreiro em loco. Então, quanto mais otimizada a armadura, melhor para a execução, mais rápido, você ganha no tempo. Então, o que é melhor? Eu ter 5 pilares de 14 por 30, digamos, mais 5 pilares de 14 por 35 e 7
pilares de 14 por 40, ou eu ter 17 pilares de 14 por 40. Na minha concepção estrutural, nós optamos por ter 17 pilares de 14 por 40. Por quê? Porque você só tem 3 jogos de forma na obra, concreta os pilares em um dia, e depois você já vai desformar e concretar os próximos na sequência. Reaproveita as formas e consegue velocidade. E o volume de concreto que você vai gastar mais é mínimo. E também a área de forma só para pilares também é mínima. Aí o que acontece, gente? O que acontece aqui? Pilares são elementos que se você pode inserir um pilar, inserir 2, você pode deixar as seções nesse formato achando que você está economizando, mas em uma residência dessa que pega 20, 23 pilares, digamos, você fez 23 pilares ou fez 20 pilares, a diferença de aço vai ser muito pouca entre essas duas opções. Se você fez 20 pilares ou 23, a diferença de concreto também vai ser muito pouca. E a diferença de forma, as formas você não vai fazer 20 formas, você vai reaproveitar. Então, é melhor você tentar padronizar, certo? Por experiência própria, eu já lhe digo que um pilar a mais não vai, ou 2, superdimensionar a sua obra. Agora, você tem que analisar, obviamente, a questão da quantidade de fundações. Se for fundação profunda, 3 pilares ali já pode realmente elevar. Mas eu estou fazendo análise só de pilares. Beleza. Sobre pilares é isso. Lançar mais ou menos entre 4 e 6 metros. A dimensão em térreo, 14 por 26 ou 14 por 30. Em duplex, 14 por 35 ou 14 por 40. Você lança. Depois das fases posteriores, vamos ver se essa dimensão ficou show. Em vigas, no térreo, você tem que se atentar ao seguinte. A nossa viga, qual é a função dela no térreo? No térreo, a nossa viga ela tem duas funções. A viga do térreo, ela tem a função de travar os pilares. 2, de apoiar, servir de apoio, não, para a alvenaria. Como assim travar pilares? Deixa eu fazer um desenho assim. Se nós temos aqui o pavimento, o solo do terreno, solo, o pilar ele vai descer até 1,5 metro para a fundação e ele vai subir, digamos, 3,30 metros até o pavimento superior, onde tem a nossa próxima viga. Beleza. Se você somar aí 1,5 metro mais 3,30, você tem um total de 4,8 de comprimento. O que acontece? A esbeltez do pilar vai lá para cima. Então, se você não travar ele aqui no térreo, pode ser que esse pilar que você lançou com a dimensão, digamos, de 14 por 30, ele não vai passar, porque está com esbeltez elevada. Então, é interessante que a gente tente travar os pilares, pelo menos em 2 direções, se possível. Pelo menos em 2 direções, se possível. Se não conseguir, ó, esse aqui, esse pilar, a gente pode travar aqui em 2 opções. Coloca uma viga nesse sentido e uma viga horizontal, uma vertical e uma horizontal, travando pilares no mínimo em 2 direções. Esse pilar aqui também dá para fazer até 3 direções. Show de bola. Não quer dizer que sempre você vai ter que fazer assim, mas também, se você pegar, digamos, uma viga aqui no centro do pilar, né? Digamos que meu pilar seja aqui, ó. Se minha viga travar no centro do pilar, melhor. Não quer dizer que é obrigatório, nem sempre você vai conseguir. Alguns pilares, principalmente pilares em pé direito duplo, como esse aqui, ó, você só vai conseguir travar em um sentido, ó, porque eu não tenho como travar no outro. A não ser que você realmente insira uma viga aqui
para travar esse pilar, só que essa viga não tem alvenaria em cima. A função única e exclusiva dela é para travar esse pilar. E às vezes você vai até precisar, porque esses tipos de pilares, e aí já é uma dica aí que acontece muito. Esses tipos de pilares que ficam aqui, ó, só com travamento em um dos sentidos, vai dar esbeltez elevada. E às vezes não passa, só passa se você engrossar o pilar. Sair de 14 para 17, para 20. Então você tem que ter cuidado. Então a viga tem duas funções. Então onde tiver alvenaria, podemos inserir viga. Onde tiver alvenaria, podemos fazer a inserção de viga. E onde eu quiser travar pilar, podemos fazer a inserção de viga, ok? Isso no térreo, a viga ela vai ficar enterrada, a viga vai ficar aqui enterrada. E geralmente essa viga, ela também varia. Tem uma variação. Por exemplo, se eu vou trabalhar com casas térreas que tem somente o peso, só vai ter ali o peso do pavimento térreo, são cargas menores. Também eu vejo às vezes se o solo é bom. Geralmente eu posso estar trabalhando com vigas de 14 por 30, tranquilo, entendeu? Depende da espessura da parede. Tem gente que trabalha com 20 de largura, porque a parede ela é mais espessa. Isso vai depender do seu projeto. Isso aqui eu estou considerando uma parede de 15. Nós podemos trabalhar também com 14 por 35, atende bem. Certo? Por exemplo, esse projeto aqui em questão, 14 por 35 atenderia bem, que ele tem uns vãos maiores. Mas eu já vi projetos até 14 por 50 no térreo. Eu, particularmente, acho 14 por 50 no térreo exagerado. Porque pensa comigo, se 14 por 50 ele passa no pavimento superior, onde eu vou ter laje, onde eu vou ter revestimento, carga acidental, por que que no térreo eu preciso fazer 14 por 50, onde basicamente não tem laje, geralmente só vai ter o peso da alvenaria? Eu já vi até escritórios grandes fazer nessa dimensão. Eu acho que você pode trabalhar nessas duas dimensões. Eu já vi também calculistas bem antigos fazer até uma cintazinha de 14 por 20, viu? Com armadura mínima. 14 por 20, ou 20 por 20, ou 20 por 20. Eu já prefiro não trabalhar 20 por 20, porque sabemos que na obra, se não controlar bem o concreto, aí vai ficar ruim, ok? Mas qual é a questão? Vai ficar ruim que eu digo que pode fissurar. Qual é a questão? Se sua viga ela passar no estado limite último e passar no estado limite de serviço, né? Na flecha, e passar também na fissuração, na questão de fissuração, flecha, você poderia usar até 14 por 20, 14 por 20 por 20, 14 por 35. Se passar no cálculo, não importa. Você pode usar, porque ela está dimensionada para resistir àquele esforço. Mas o interessante é você padronizar, porque você tem a altura de formas todas iguais, a escavação também vai ser padronizada, e eu já vi projetos que tem viga 17, 14, 15, 20, toda viga com altura diferente, e isso prejudica muito a execução da obra. Beleza? Então, sobre vigas no térreo, seria isso. Lajes no térreo. Precisa de lajes no térreo? Vou falar aqui como trabalhamos na nossa região. Aqui, Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará, ela é uma cidade conhecida onde tem calculistas que fazem projeto para o Brasil inteiro. Os calculistas aqui são bem respeitados e renomados. Então, qual é o padrão que o pessoal usa aqui? Geralmente, o pessoal coloca a viga aqui no térreo, viga no térreo, e no térreo aqui, ó, não se coloca laje. Não se coloca laje. O que, que o pessoal faz? Eles aterram, digamos, eles aterram aqui, ó, aterram entre essas quatro vigas, coloca aterramento, solo, às vezes pode colocar um pó de pedra, compacta, ele aterra, faz a compactação
Em cima disso, faz um contrapiso. Eu acho interessante, pelo menos, colocar uma malha pop para combater fissuração num contrapiso aí de 5 a 8 centímetros. Mas tem gente que, né, não faz. Outros colocam treliças. Eu vejo que no sul é mais comum, principalmente devido à questão dos terrenos, o solo não ser tão bom em algumas regiões, e também ter muito aclive e declive, fazer uma laje aqui no térreo. Por quê? Porque essa laje vai impedir que fique dependendo somente do solo, da compactação do solo, para que não tenha recalque. Então eu vejo que no sul, São Paulo, pessoal lá do sul, outras regiões, Rio de Janeiro, eu já peguei muitos projetos que fazem essa laje no térreo, certo? Treliçada, é o que eu vejo geralmente. Pode até ser maciça também, mas dependendo se o solo for bom, você pode optar por essa daqui. Já fiz muitas casas assim, nunca deu problema. E é isso. Então, falamos um pouco sobre pilares, falamos sobre vigas. Vamos falar agora sobre fundações. Sobre fundações não, vou deixar fundações para o final. Vamos falar agora sobre o pavimento superior. No pavimento superior, é aquela mesma questão. Os pilares, eu tenho que ver onde é que eu posso subir pilar. Aqui, ó, eu posso subir pilar nesse ponto, nessas quinas. São as mesmas considerações, mais ou menos 4 a 6 metros, aquela dimensão que nesse projeto vamos definir de 14 por 40, certo? Só que aí temos que se atentar a algumas questões. Primeira questão a se atentar é o seguinte: digamos, ó, nesse aqui, ó, nesse pilar, no pavimento térreo, isso aqui seria o quê? Eu sempre tenho que estar olhando o térreo e comparando com o superior. No pavimento térreo, aquele pilar vai dar mais ou menos aqui, ó, no meio da garagem. Então, ele não pode descer. Então, ele vai nascer em cima da viga. Nós chamamos de viga de transição. Por quê? Essa viga de transição, ela vai receber uma carga e vai direcionar essa carga para o pilar mais próximo. Mas ela funciona como se fosse uma fundação. Ela está recebendo toda a carga do pilar da coberta. Em residências, é muito comum. Por quê? Porque geralmente as paredes do térreo não casam com as paredes do superior. Então, às vezes, eu não tenho a melhor opção. O que é a melhor opção? É subir com o pilar do térreo até a coberta. É a melhor opção, que eu não tenho transição. Agora, vai acontecer muito de você ter um pilar que vai nascer no pavimento superior e vai até a coberta. Porque não dá, realmente, entendeu? E vai acontecer muito de você fazer um pilar no térreo e, digamos, ele vai morrer no superior. Ou seja, fazendo o desenho esquemático aqui na lateral, ficaria tipo assim. Aqui é o pavimento superior. O meu pilar, eu tenho aqui, ó, o térreo. O meu pilar ele vem do térreo e morre no superior, não continua. Por quê? Porque ali ele pode estar no meio de um quarto, certo? Ele pode estar no meio de um banheiro e não necessariamente uma parede. Isso vai acontecer muito. Aí o que você faz? Aí você vai subir com o pilar do superior e morrer na coberta. E esse pilar aqui, ele vai nascer geralmente em cima de uma viga e embutido em alguma parede do pavimento superior. Então a gente vai analisar alguns casos realmente que são assim. Então, outro item para pilares. Onde eu conseguir subir o pilar do térreo até a coberta, eu vou subir. E depois vou otimizando. E a gente, sempre que possível, vai tentar evitar essa opção de pilares nascendo em cima de viga de transição. Mas raramente é possível. Ok? Então, vigas é isso. E as dimensões da viga? E aí isso vale a minha experiência. O que eu faço?
Geralmente, aqui a gente vai estar trabalhando com 14 considerando parede de 15, né? Eu vou trabalhar com 14 por 40 ou 14 por 50. Vai variar entre essas duas opções. Por quê? Porque eu já sei que se eu colocar vigas de 14 por 30 para esses vãos de residência nesse padrão, não vai passar. Porque eu tenho uma laje apoiada na viga, eu tenho as cargas, tenho parede em cima das lajes, não vai passar. Neste caso aqui, a gente pode trabalhar 14 por 40, 14 por 50. Na sua região, você tem que analisar a espessura da parede. Se sua parede ela tem uma espessura, digamos, de 19 centímetros na arquitetura, então você poderia até estar trabalhando com uma largura um pouco acima de 14, que vai dar uma viga mais robusta. 15, 16, 17, enfim. Isso vai depender mais da espessura da parede e também dos pilares. Por que eu coloco 14? Porque vai casar certinho a forma da viga com a forma do pilar. Beleza? Então depende também, geralmente a largura eu gosto de casar com os pilares. O que é que vai definir a altura dessa viga? Dois itens vão definir a altura da viga do pavimento superior. Viga do superior. Um item é o forro, isso é principalmente para as paredes internas, a altura do forro. E outro item, fachada, a altura dos detalhes de fachada da arquitetura. São os itens que vão limitar a altura da minha viga. Vamos analisar aqui um corte. Ó, aqui eu tenho a varanda gourmet na parte dos fundos dessa residência. O que é que eu percebo? Que a fachada ela vai me permitir fazer uma viga de 55. Só que você tem que ter uma atenção. 55 que ela está considerando é o que nós chamamos de piso acabado. Então, minha laje, o que que eu faço aqui, ó? O que que geralmente eu faço? Eu desconto aqui mais ou menos uns 5 centímetros. Digamos, vou descontar aqui 5 centímetros. E minha viga vai ficar mais ou menos assim, ó. 50 centímetros, a minha viga. E esses 5 centímetros seria o contrapiso acima da minha laje no osso. Com isso, eu tenho 55 centímetros acabado. E aí eu padronizo todas as vigas de 14 por 50 com as vigas maiores deste pavimento e principalmente as vigas que vão contornar a fachada. Óbvio, cada fachada vai depender de o que a arquitetura permite. Nesse caso em específico, eu acho que padroniza, a gente vai conferir. Mas vai ser mais ou menos sempre essa consideração aí. Ok? Internamente, o que é que nós temos? Ó? Nós temos uma altura de forro que, se eu descontar aqueles 5 centímetros, a minha viga poderia ter 50 também. Porém, se eu tiver 50 aqui na viga interna, para passar a tubulação, eu vou ter que furar a viga, certo? E também ela vai ficar marcando no forro. Então, sempre, sempre, 100% das vezes, eu já fiz até projeto com essas vigas, todas, eu pensava assim, eu vou padronizar todas as vigas em 14 por 50. Aí quando eu fui na obra, eu olhei lá, aí ficava marcando na fachada. Por quê? Porque aí ela fazia o seguinte, ela pegava o forro, a construtora, e morria aqui, e depois continuava com o forro aqui. Aí ficava visual a marcação dessa viga na fachada. Então, o que é que eu comecei a trabalhar? Eu comecei a colocar essas vigas sempre menores do que as vigas de periferia, as vigas de borda de forro. Então, essa viga aqui, eu trabalharia com 14 por 40. Por quê? Porque 14 por 40, ela vai me dar pelo menos 10 centímetros de distância do forro para passar a instalação elétrica, instalação hidrossanitária. E às vezes, assim, quanto maior essa distância de altura para o forro, melhor, porque você libera para as instalações. Beleza, vamos fazer agora uma análise na garagem. Deixa eu ver se tem um corte aqui da garagem.
Ó, a garagem. Garagem é a mesma situação. 55. Então, internamente, a gente vai tentar trabalhar com as vigas de altura 40 e externamente a gente vai tentar trabalhar com as vigas de altura 50, nesse projeto específico. Outros projetos, digamos, outro projeto que me permite eu vir aqui com altura de 60, aí eu manteria a viga interna de 40, para ter mais altura de forro, ou 45. Porque quanto mais eu ganhar nessa questão da altura de forro, mais eu libero passagem para a instalação e tento evitar de furar as vigas. Não quer dizer que não pode furar a viga, mas sempre que possível a gente evita. Então, vigas, eu acho que ficou bem claro as dimensões mínimas das vigas. Vai acontecer de você ter uma viga com a dimensão maior, realmente. Aqui, ó, nesse caso, esse caso aqui, ó, a viga ela tem que sacar aqui um pouco da fachada. Então, a largura aqui, nesse caso, é mais ou menos 30 centímetros. Então, você tem que seguir também a arquitetura. Não é só eu querer dizer, todas as vigas vão ser 14 por 50. Você tem que ir se adaptando à arquitetura e definir os seus padrões. Viga de pavimento superior é isso. Viga de pavimento superior, você pode até testar, mas, já lhe digo, viga de 14 por 35, a deformação vai ficar acima do limite. Não vai ficar 100% essas deformações, porque algumas passam, outras não. Aí a gente começa a sair de padrão. Essa é a minha consideração, vamos avançar. Falamos então de viga do superior, vamos falar de laje. Laje, gente, é um tema bem específico também por região. Nós temos os tipos de laje. Geralmente, eu vou falar da nossa região aqui, a gente trabalha muito em residência, o pessoal quer trabalhar muito com laje treliçada. Por quê? Porque a laje treliçada você já compra pronta, coloca o EPS ou a cerâmica, concreta. Não paga aluguel de forma e tem pouco escoramento. Você tem a segunda opção, laje maciça. Laje maciça, nós vamos trabalhar isso na parte quando tiver com software, mas laje maciça, geralmente eu uso laje maciça quando tem marquise, ou seja, uma lajezinha em balanço. Marquise, beiral, em balanço. Porque é melhor maciça do que treliçada. Mas, internamente, pega muito escoramento, é uma laje mais pesada, porém ela trabalha bem com parede de alvenaria apoiada em cima, a laje maciça. Já a treliçada não trabalha bem com alvenaria apoiada em cima. Só que tem regiões que gostam da maciça. E nós temos outro que é a nervurada. Certo? E aí eu vou dar uma dica para vocês, sempre que vocês assistirem uma aula, olhem embaixo da aula se tem alguma descrição. Porque abaixo da aula aqui eu posso colocar um manual falando sobre laje treliçada, sobre laje maciça, eu posso colocar um manual falando sobre nervurada, sobre outros tipos de lajes protendidas. Eu posso direcionar uma outra aula que está em outro módulo que detalha melhor sobre os tipos de laje. Então, sempre olhe abaixo da aula para você ter esse conhecimento complementar a essa aula. Temos laje nervurada, que é aquela famosa laje de cubeta, muito utilizada aqui na nossa região, que é a laje de cubeta. Essa laje, ela é melhor comportamentalmente estrutural do que a maciça e a treliçada, porque tanto ela aceita a alvenaria quanto ela pega menos concreto, só que tem um aluguel da forma e o escoramento também já é mais trabalhado. Outro tipo de laje também que eu vejo que o pessoal utiliza são vigotas protendidas. Você compra uma vigota pré-moldada, já protendida, coloca no local, ela atinge um vão maior do que a treliçada. Certo? E existem outros tipos. Até o pessoal, laje que o pessoal usa em steel frame. Ok? Isso vai depender da região. Você pode também dar uma pesquisada para adaptar o seu projeto, mas o conceito sempre vai ser geralmente parecido. Em lajes treliçadas, é o seguinte: esse vão
Se for uma laje treliçada de 8 centímetros mais 5 centímetros de capa, né? Ou seja, a altura total 13 centímetros, vai ser mais ou menos um vão de 3 metros. Okay? Mais ou menos. Né? 2,80 já trabalha melhor do que 3 metros, 3 metros, 3,20 já está ali no limite. Se você quiser um vão maior trabalhando com laje treliçada, você tem que ir para uma treliça de 12 centímetros ou uma treliça de 16 centímetros. Porque aí você somando com a capa de 5 centímetros, aqui você vai ter 17 centímetros e aqui você vai ter 21 centímetros. Fica uma laje com uma rigidez melhor, uma resistência melhor a grandes vãos e a parede apoiada em cima dela também. Então, é você tentar, certo? Evitar de colocar a parede em cima da laje treliçada direto. Se você tiver que colocar, digamos, eu quero fazer uma laje só assim, ó. Nesse setor aqui, ó. Aí o que acontece? Aqui eu tenho uma alvenaria, aqui eu tenho outra alvenaria, aqui eu tenho um outro. Se minha treliça, ela ficar os EPS nesse sentido de a treliça aqui, ó. Aí esta parede, ela pode casar em cima, digamos, de um EPS ou de um bloco cerâmico e dar uma deformação mais elevada. O que é melhor? O melhor nesse caso é que a treliça ela fique transversal, 90 graus, com a parede que vai ficar em cima dela. Porque aí ele divide essa parede em várias treliças, a carga. Fica uma deformação menor. Ou você pode fazer nervuras. Nós vamos ver isso no lançamento. Mas são opções, certo? Você pode também, digamos, você pode fazer aqui, ó, treliças justapostas, 3 treliças uma do lado da outra, e a parede de alvenaria fica em cima, dá deformação menor. Tem algumas soluções para isso. Mas só informando que é mais ou menos 3 metros. É interessante, sempre que possível, você lançar a laje treliçada, onde ela vai ficar biapoiada no menor vão, que ela trabalha melhor. Não quer dizer que é proibido fazer o vão contrário, eu já fiz, mas fica melhor assim. E laje é basicamente isso, né? Já a laje maciça e nervuradas, esses dois tipos de laje, elas trabalham bem com vão de mais ou menos 5 metros. Só que aí é outra solução. Beleza? Falamos um pouco sobre essa concepção. Na coberta, como não temos parede de alvenaria apoiada em cima, temos só algumas platibanas de baixa altura. Aí o que acontece? Na coberta a gente consegue trabalhar bem com vigas padronizadas em altura de talvez 40 centímetros, porque a carga não é tão elevada quanto no pavimento superior. No superior as vigas são mais robustas. Então, às vezes, conseguimos fazer uma concepção mais enxuta na coberta, certo? Voltando aqui, só um ponto que eu esqueci de comentar, em lajes do pavimento superior, onde tiver viga, onde tiver parede, você pode inserir uma viga abaixo. Só que você tem que, também não precisa encher de viga toda a laje, certo? Em alguns setores a gente pode ali estar retirando a viga, eu até gosto em algumas paredes, principalmente banheiro, tirar a viga para que eu possa usar a parede hidráulica de shaft, de descer as instalações. Gente, eu acho que lá já é isso, não tem muito segredo, é lá na fase de lançamento a gente trabalhar melhor, referente à arquitetura. Nós vamos falar um pouco agora sobre as outras disciplinas posteriormente. Eu vou só finalizar essa parte de arquitetura mostrando um pouco dos cortes das fachadas. Veja aqui que aqui é o pé direito duplo. Então, mantém-se aquele padrão de viga onde nós vamos trabalhar com 50 centímetros e deixar 5 centímetros para contrapiso. E o forro, ó, morrendo aqui no fundo. Aqui na coberta você analisa também a altura de forro. Uma coisa que vale enfatizar, quem manda no forro é o interiores, o projeto de interiores.
Então, na arquitetura executiva, está especificando um forro, mas no interiores, como vai detalhar melhor, pode ser que os interiores mude a altura do forro. Então, você tem que analisar lá. Vou mostrar uma planta aqui, onde mudou. Outro item, por exemplo, essa viga de fachada, ela vai ficar com 80. Por quê? Porque aqui eu tenho um detalhe de fachada que leva até 80. Você pode usar uma viga semi-invertida, ou o que é mais comum é você fazer essa parte aqui, ó, de platibanda de alvenaria, para complementar detalhes de fachadas e economizar no concreto. Mas na coberta é interessante você analisar esses detalhes de fachadas, certo? Olha esse detalhe aqui, ó. Tudo esse detalhe aqui você pode fazer de alvenaria. Outro item são esses beirais aqui, ó. Às vezes é marquise, beiral, que fica na lateral da fachada. Isso aqui, ó, quando acontece isso, você tem que fazer uma viga de borda. Por quê? Para você poder morrer com forro aqui. Maciça, em balança aqui não fica tão legal. Aí, essa viga, ela vai se apoiar como? A outra viga que vai vir assim, ó, para apoiar essa, é interessante que seja menor, para não ficar marcando no forro. Então, digamos, essa viga ficaria com 40 e essa daqui com 50. Entendeu? Isso acontece muito em residência. Vamos ver outros detalhes aqui, ver se tem algum detalhe interessante para analisar. Ó, esse caso aqui, ó. Se eu for colocar uma viga aqui segurando um balanço desse que não seja muito grande, eu coloco ela menor, para não ficar marcando na fachada. Ó. A gente vai ver isso na fase de projeto no software. Analisa bem a fachada, por exemplo, aqui você não pode subir pilar devido à pele de vidro, certo? Aqui também não pode subir pilar, dá uma analisada legal na fachada. Essa porta, ela tem uma altura padrão baixa, mas você vai ver, então isso aqui faz com que eu possa inserir uma viga transversal, mas atualmente tem muitas casas que tem uma porta com altura de 5,80, 6 metros, e aí você não poderia inserir uma viga transversal. Tem que ter cuidado porque realmente acontece muito isso aí, ok? Ver as fachadas laterais, dê uma olhada nas fachadas laterais para você perceber visualmente também aqui onde é que você pode subir pilar sem interferir na janela de cima, né? Sem chegar aqui, digamos, eu coloco um pilar aqui, ó, aí aquele ia bater numa porta, numa janela no superior, então tem que ter cuidado, dar uma analisada legal nisso aqui. Acho que a arquitetura é isso, né? Conforme for lançar o projeto, a gente pode ter mais itens. Então aqui tem os projetos interiores. Esse projeto interiores é interessante porque, ó, eu separei a planta de forro do projeto interiores, está disponível esse material. Veja que eu tenho 2,70 m. Então, nosso pé direito, nós consideramos 3,32 no nosso projeto. Se a gente diminuir de 2,70, 3,32 menos 2,70, quer dizer que nós temos um espaçamento de 60 centímetros de forro. Isso internamente na nossa residência, ok? Então, veja que minha viga com a interna de altura 14 por 40 vai sobrar 20 centímetros de forro, isso é importante, tá bom? Só que tem um item que você tem que se atentar, né? Ó, aqui nós verificamos que é 50 centímetros a viga de borda. E estamos verificando aqui que esse forro com 2,70 é como se não der certo. É como se não der certo. Porque, ó, aqui a arquitetura executiva definiu um forro de 2,80. Então você tem que conversar com o pessoal de interiores e definir essas questões. Por exemplo, beleza, internamente eu consigo fazer esse forro com 2,70. Aqui eu consigo fazer esse forro com 2,50, dá até para colocar uma viga com altura maior, porque está permitindo. Mas nesse setor, como tem a ver com a fachada, você tem que confirmar. Aqui teria que ser 2,80.
Ou então teria que modificar a fachada. Aqui, como é um pé direito duplo, 2,70 também não daria certo nesse caso. Teria que ser 2,80. Porque senão, essa viga aqui, ó, ela vai ter que ficar com 60 e vai ficar abaixo da viga de fachada. Enfim, são algumas coisas que a gente tem que analisar, né? Tem esse material disponível para vocês estudarem, que são a altura dos forros. Nos dois pavimentos está 2,70, nos banheiros 2,50 como padrão. Se for lançar o projeto, a gente entende melhor. Outro ponto que está disponível é o material de instalações hidrossanitárias, que são os pontos elétricos. Esses pontos elétricos são muito importantes pelo seguinte motivo. Aqui eu já vejo ó, que eu já posso evitar de lançar um pilar aqui, e muita gente deixa para ver isso só depois na compatibilização. Se você vê já no momento de lançamento dos pilares, você já otimiza tempo, porque você já não lança pilar aqui. Beleza? Já não lança pilar aqui, ó, digamos. Ou tenta evitar de lançar pilares nesses setores onde tem a instalação elétrica. Entendeu? Aqui, ó, você pode até lançar pilar aqui, mas cuidado para não invadir. Ou se for o jeito, se não tiver como você lançar os pilares no setor que você definiu, aí você tem que solicitar mudar os pontos elétricos de local. Tá entendendo? Então aí vai ficar para a gente pode importar este projeto e junto com a arquitetura já lançar olhando para esses pontos elétricos. Show? Os pontos hidráulicos também são importantes. E nós podemos ver ele, ó, aqui, ó. Digamos, ó. Você tem aqui um tanque. Tentar evitar de meter um pilar aqui, ó. Porque vai atrapalhar as instalações. Você tem um lavatório. Tentar evitar de colocar um pilar aqui. Tentar evitar de colocar um pilar aqui, ó, atrás do vaso sanitário. O que mais? É isso. Basicamente, é olhar para o projeto que você tem, hidrossanitário e elétrico, e tentar evitar, digamos, colocar um pilar na aprumada aqui do chuveiro, entendeu? De forma que vai atrapalhar suas instalações. Basicamente é isso. Então, a última análise que eu queria fazer no nosso projeto, nós já estudamos nessa aula sobre vigas, sobre pilares, sobre lajes. É só mostrar sobre fundações e sobre escada desse projeto. Lá no final, deste PDF que vai ficar disponível também, tem as fundações que foram trabalhadas no projeto. Essa fundação é a sapata. Foi permitido utilizar a fundação do tipo sapata porque o solo é um solo bom. Para saber se o solo bom, tem que analisar a sondagem. E geralmente a altura que a gente indica é 1,5 m. Geralmente é 1,5 m mesmo. Às vezes o solo não é tão bom no começo, às vezes eu coloco 2 metros. Mas 2 metros já fica mais profundo. Já coloquei até um pouco abaixo de 1,5 m. A norma ela fala o seguinte: se for sapata de divisa, aí essa altura tem que ser no mínimo 1,5 m. Aí você padroniza logo tudo 1,5 m. E se criou essa padronização de todo mundo fazer isso com 1,5 m. Mas eu já coloquei uma sapata onde o solo era muito bom, mais ou menos a 1,20. Aí você evita de escavar, mas assim, isso é raramente. Se o solo for muito bom, se a edificação for térreo, por exemplo, o padrão é esse aqui, ó, 1,5 m. Então são as fundações do tipo sapata. Aqui na planta de locação que já analisamos, é interessante você separar bem as fundações de forma que não fique sobreposto uma fundação com a outra. É você, por exemplo, tentar padronizar, ó, tá vendo? Ó, essa fundação tem 130 por 130. Essa outra também, ó. Essa outra também. Então veja que eu consigo reaproveitar a forma, ou se não reaproveitar, pelo menos consigo
deixar um padrão para facilitar a execução da obra. Ó. Veja que tem várias sapatas 120 por 120, ó, padronizadas, 140, 160. Então veja que são padrões que foram criados. Isso é muito bom para a execução da obra. Muito bom. E um ponto que às vezes eu indico é esse, gente. Tem gente que não gosta, mas é o seguinte, às vezes não dá para você colocar uma viga em um determinado setor, no térreo. E aí, eu posso colocar um detalhe desse, que é a fundação de pedra argamassada 40 por 40. Eu uso essa dimensão padronizada porque para uma altura de 3 metros de altura de parede apoiada em cima, eu já calculei e vi que passa, né? Você pode até aumentar um pouco a altura para 50, se você quiser ficar com mais segurança. Mas onde não dá para colocar, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse setor, tem uma esquadria. Aí a gente indica a pedra argamassada em vez da viga. Por quê? Porque aí ele faz mais rápido, ele escava, já joga a pedra argamassada, não precisa de forma. Então, algumas vezes a gente vai indicar esse projeto padrão, ok? Veja que no projeto aqui é como ficou, como é que foi para a obra. Esse pilar aqui, ele está 20 por 35, porque é uma parede mais grossa. Esse aqui também, mas todos os outros, 14 por 40, 14 por 40. E aí é um padrão que foi criado que facilita reaproveitamento de forma. Aqui nesse setor, esses pilares são pilares que nascem em cima da viga. Veja que são 4 pilares muito próximos. Como são 4 pilares muito próximos, eu não colocaria 4 fundações. Então, e esses pilares têm carga pequena, então eles estão nascendo em cima da viga. Em contrapartida, essa viga aqui já é uma viga de 40 centímetros de altura, mais robusta para que esses pilares possam nascer em cima. Então, aqui é para vocês verem como ficou. Essa planta do estrutural nós podemos importar lá também para dentro do TQS para que a gente possa lançar os pilares, vigas e lajes, já com referência no que foi feito real. E é isso. Show de bola. Beleza. Finalizamos então essa aula falando sobre pré-dimensionamento e concepção estrutural, para a gente poder avançar para o lançamento dos pilares, que é a primeira fase dentro do software de estrutura de concreto armado. Aguardo vocês em próximas aulas.